Gente, boa noite. Estamos iniciando hoje, ótimo, nossa penúltima aula, né? Terminamos sexta que vem o curso. E hoje vocês tirem para tirar dúvida, né? Estudar os modelos essa semana que falta. E com certeza se encaixa lá no tema do Enem. Vamos fazer pergunta, né? Eu destaquei aqui alguns pontos, que é tanta coisa que não dá tempo de ver tudo, mas são coisas que a gente já viu ao longo desses 6 meses de curso. Então, qualquer dúvida vocês podem perguntar. Na aula passada, não deu tempo ver todas as redações que eu estava planejando mostrar. Aí eu vou complementar hoje. Ó, essa imagem que vocês estão vendo, dá para ver a imagem toda? Mostra, Tiago, a redação toda. Vocês conseguem identificar algum erro, assim, sem ser ortográfico, assim, na estética, assim, no geral aí da estrutura, só em olhar essa redação? Talvez eu não vá conseguir ler, porque eu já entreguei para o aluno, eu não estou mais com ela aqui impressa. Mas dá para comentar. Alguém percebe aí algo de errado? Passa aí ela toda. Ó, gente. A gente consegue perceber aí, ó, podem dar um zoom aí para vocês enxergarem. Não tem a marcação de parágrafo, né? O aluno escreve tipo um monobloco, que é um bloco maciço de parágrafo. Uma redação dessa daí, na competência 4, ela vai tirar apenas 80 pontos, porque é como se o aluno ele não, né, não conseguisse compreender o conceito de parágrafo. Então, o que que acontece? O aluno termina a introdução, ele começa o D1 na introdução. Termina o D1 e começa o D2, ó, na mesma linha. Na mesma linha da introdução. Não, do desenvolvimento 2. Começa a conclusão na última linha do desenvolvimento 2, entendeu? Eu consegui entender a marcação do parágrafo por conta que eu notei, né? Quando ele fez o tópico frasal, a tese 2 com conectivo aditivo, a conclusão com a proposta, mas não dá para ver, ele não separa, né, em parágrafo, viu? Então, só para vocês terem cuidado, né? Tem que fazer a marcação, a separação. Vamos mandar as redações, gente, que esses erros mais graves estão acontecendo com as redações que estão sendo enviadas pela primeira vez essa semana, né? A gente teve aí 6 meses de curso, então tem que ter ido mandando ao longo desse período. Então, vamos acelerar, vamos mandar para dar tempo corrigir os erros, viu? Pronto, eu não vou ler, é só para mostrar que a redação ela precisa ser estruturada em parágrafos. Pode passar, tia, para outra. Outra redação. Ficou claro aí, né? Sim, vocês tentem colocar lá, não no meio da linha, mas tenta afastar um pouco. A maioria das redações está quase sem parágrafo, né? O aluno não distancia quase nada a numeração. Pode, né, afastar um pouquinho, para que o corretor ele entenda a marcação de parágrafo, a redação de vocês. Pode passar. Não, passa para outra. Ó, e outra com o mesmo problema, gente. Viu? Infelizmente, o mesmo problema da outra. O que aconteceu aí, ó? O aluno escreve a introdução da linha 1 até a linha 5. Ó, aí vocês podem notar, ó, convém ressaltar a princípio, aí era o quê? Era o D1, né?
Então, ó, ele teria que ter trazido lá para a linha 6. Aí fez o D1, aí o D2, ó, além disso, está correto, mas não tem parágrafo. Ó, além disso, a gente já vê que ele já vai para a tese 2, né? Que é o quê? As dificuldades enfrentadas. Não, a tese é a mentalidade capitalista. Aí, gente, ó, não tem parágrafo. Ele começa o D2 lá na linha 12, quando ainda faz parte do D1, né? E a conclusão é começada. Cadê? Lá na linha 19, na última linha do D2. Então, isso aí não pode acontecer. É outra redação com o mesmo problema da outra, né? De alunos diferentes. Então, muito cuidado com a marcação do parágrafo, com cada elemento da estrutura, introdução primeiro, depois o D1, depois o D2 e depois a conclusão, com a correta marcação do parágrafo. Pode passar. Passar para outra. Pode passar. É. Pronto, vamos ver essa daí. Ó, gente, e essa foi nota 1000, gente. Só tem aluno tirando nota 1000. Ó, essa daqui eu vou fazer a leitura, vou fazer a análise direitinho, para a gente revisar os elementos da estrutura. Ó, é assim. O filme Sociedade dos Portos Mortos retrata a vida de um professor cuja missão principal é instigar seus alunos a formar criticamente, desafiando a aceitação passiva das normas sociais estabelecidas. Repertório, né, usando o filme. Agora ele fez o uso produtivo, né, na linha 2, com o conectivo adversativo. No entanto, na sociedade atual, observa-se, ó, gente, um cuidado aí, ó, ele soube até isso, ó. Quando chegar numa palavra com hífen, ó, a coincidência, ó, observa-se, tem hífen, né? Se você for colocar a palavra observa, traço, se, tem hífen. Mas o que que aconteceu? Chegou no hífen da palavra lá no fim da linha. Aí, ó, o que que ele fez? Ó? Duplicou o hífen, entendeu? Então, vocês sabiam que tem que fazer isso? Se vocês for colocar, por exemplo, a Bonésia for colocar bem-estar, tem hífen. Ela chegou no bem, aí ela colocou o hífen. Aí ela tem que duplicar o hífen para colocar a palavra estar. Por quê, professora? Porque é uma palavra composta por hífen. Ótimo, ó, pois como é bom analisar as redações? Pois tem. E essa semana eu corrigi uma redação que o aluno fez isso em quase toda palavra sem precisão. Por exemplo, sociedade. Oh, que bom, gente, porque eu pensei que vocês já sabiam disso. Pois que bom. Que aí vocês já não vão perder pontos na competência 1. Teve um aluno que essa semana fez isso aí em toda palavra. Por exemplo, sociedade, ele colocava lá, hífen. Aí colocava o hífen para colocar o dade. Não pode. Foi errado em tudo. Depois eu vou ver se eu tiro a foto e mando no grupo. Porque esses errinhos, eu vou, essa semana, tentar gravar uns vídeos com os erros. Aqui tá muito puxado por conta de entrega de prova e tudo. Mas essa semana eu vou focar muito em conteúdo de redação, como é a semana final. Pois vocês vão duplicar o hífen se a palavra for composta.
Então, às vezes, você chegou numa palavra com hífen e fez do jeito dessa redação. Ó. O aluno colocou observa na hora do hífen da palavra mesmo. Então, tem que duplicar, mas só se foi uma palavra composta. Viu? Observa-se uma dinâmica oposta. Devido à falta de senso crítico entre os brasileiros, questões cruciais como os impactos da inteligência artificial na sociedade. Então, aí ele apresenta o tema, né, fazendo uso produtivo do repertório. Permanecem silenciados e pouco discutidos. Né? Então, ele fez aí a apresentação do tema. Pronto. Essa lacuna na consciência crítica ressalta a importância de examinar suas principais causas, incluindo desmazelo governamental, a campeã, né, a tese mais amada, essa já está certa para levar, né, gente? O desmazelo governamental, a culpa do governo, né? Concomitantemente, a desigualdade social. Então, a tese 2 é a desigualdade social. A1, negligência do governo. Lembrando que vocês têm que colocar na ordem. Então, agora, primeiro se espera que seja falado sobre a negligência do governo. Então, agora nós vamos para o D1. Terminou a introdução. Gente, não tem erro. Não tem erro. Só se eu for achar um erro agora, né? Mas eu corrigi à tarde e não achei erro. Mas cada leitura, né? Vamos fazer outra leitura criteriosa, né? Eu nem mandei essa nota ainda para o aluno, né? Ele vai ficar muito feliz. Vamos lá. Gente, aqui é fruto de uma, duas redações toda semana. Né? Aqui é aluno que não tem uma redação atrasada. Manda, faz toda semana, aprende muito. É o segredo para aprender, é o treino constante, a prática de produção. Diante desse cenário, que é o operador argumentativo, né? Diante desse cenário, é importante pontuar a ineficácia estatal como fomentadora da diversidade. Tópico frasal, ele trouxe a tese. A esse respeito, o filósofo inglês Thomas Rawls, gente, os modelos da apostila, né? Defende ser dever do Estado proporcionar meios que auxiliem o progresso de toda a coletividade. Repertório de embasamento. Agora se espera que o aluno faça a quebra de expectativa e o uso produtivo do repertório e destrinchando a tese. Entretanto, o pensamento do autor não se aplica à conjuntura odierna, uma vez que as autoridades governamentais não se mobilizam para criar ações que diminuam o impasse, como a criação de projetos sociais que visem conscientizar a população acerca dos benefícios da inteligência artificial. Que benefício? A exemplo do aumento da velocidade de pesquisas e automação de atividades repetitivas. Então, aqui ele desenvolve em que o governo está negligente, né? Falta criações que enfatizem esses meios aqui. Qual é a consequência? Ele vai colocar até a consequência da omissão do governo. Como consequência disso, os indivíduos, por falta de conhecimento sobre o assunto, acabam não aproveitando desses benefícios, né, trazidos pela inteligência artificial. Logo, pronto, colocou a causa e a consequência, agora ele vai para a marca de autoria por inversão sintática. Gente, aqui é uma das marcas de autoria que eu não queria que vocês deixassem faltar lá. Façam pelo menos uma marca de autoria por inversão sintática, que é quando você troca a oração principal com a subordinada. Logo, enquanto o governo se mantiver negligente, o revés persistirá. Na ordem direta era assim, o revés persistirá se o governo continuar negligente, mas aqui foi feita a troca, né? Logo, enquanto o governo se mantiver negligente, o revés persistirá. Pronto, vocês colocam a relação de causa e consequência, não precisa falar muito. E o corretor já ficará satisfeito, porque a argumentação ela fica sem lacuna. Se você falar um benefício, você diga o benefício. Se você falar um prejuízo em relação ao tema, você diga o prejuízo.
né? Tentem não deixar lacuna. Se for falar do ensino tecnicista, diga o que é o ensino tecnicista, viu? Tentem não deixar nada sem esclarecer. Pronto, agora vamos para a tese 2, é a desigualdade social. Outro sim, que é o conectivo de adição, né? Outro sim, é válido destacar a disparidade econômica como influente no problema. Cuidado com o termo influente. A maioria, influência, substantivo, tem acento. Só que influente, né? Influenciar verbo não tem. Então, tá vindo muito o assunto, tá vindo muito o acento, quando o aluno diz a desigualdade social influencia o problema. Então, não tem acento aí, influencia, tem influência. Aqui ele acertou. Agora, o repertório, gente, aqui o modelo da apófila que ele usou. Segundo o escritor Ariano Suassuna, existe uma injustiça secular capaz de dividir a nação brasileira em duas vertentes, a dos favorecidos e a dos despossuídos. Pronto. Repertório aqui, combinando com a tese desigualdade social. Então, aqui está havendo uma coerência, né? Uma certa ligação, uma certa seleção, organização dos períodos, né? Pronto, agora o uso produtivo do repertório, em consonância com o pensamento do autor. Então, a gente tem que concordar com a Ariane Suassuna, de que existem dois Brasis desiguais, né? Em consonância com o pensamento do autor, a parcela populacional que se encontra no grupo dos desfavorecidos não é detentora de poder aquisitivo que permita o acesso igualitário à inteligência artificial. Pronto, então a causa aqui é porque ela não é para todos, né? Então, uma boa causa aqui. Com efeito, qual é a consequência? Efeito, gente, vocês notem que lá no 1 ele coloca como consequência disso. No 2, ele já apresentou outro conectivo para apresentar a consequência. Com efeito, né? Com efeito, cadê? Me perdi. Esses indivíduos que possuem uma situação econômica desprezível acabam não desfrutando dos benefícios que a inteligência artificial traz, em virtude do distanciamento econômico, pois ela não é um recurso disponível para todos, apenas para aqueles situados no topo da sociedade. Pronto, a consequência. Aí agora a marca de autoria. Desse modo, necessita-se de meios que amenizem a situação da população vítima da desigualdade social. Ele retoma com a marca de autoria afirmando que o problema precisa ser resolvido. Entenderam? Agora vamos para a conclusão. Portanto, que é o conectivo conclusivo, pode ser portanto, logo, em suma. Portanto, é preciso superar a gênese supracitada. Né? Então, retomada do tópico frasal, que é do tema. Para tanto, cabe à mídia, ó, gente, vocês notam, até a crase veio, né? Cabe a, se você for dizer cabe à escola, mas está tendo erro de crase nesse cabe a. Cabe a quê? Cabe à mídia, cabe à escola. Então, aí tem um A escondido, mas o A que está aí. Então, está lá no material da crase coringa. Quando vocês forem dizer cabe à escola, cabe à família, cabe à sociedade, a regência do cabe a traz uma palavra feminina para depois dela, então vai ter sempre crase. É que nem devido a. Acho que quase ninguém está errando mais a crase em devido a, né? Devido à falta, devido à carência. Vocês notem que a palavra é feminina, né? Então tem a regência de certas palavras, regência nominal, né? Já traz o artigo mais a preposição. Então ele trouxe a preocupação aí, né? Não faltou a crase, né? Cabe à mídia criar campanha. Então, cabe à mídia. A mídia é quem? A mídia é o agente. É a pessoa que vai, é quem ele escolhe para resolver. 40 pontos ganhou na mídia, né? A gente. O que é que a mídia tem que fazer, gente? Criar campanhas que conscientizem a população acerca dos benefícios ofertados pela IA, né? Então, cadê?
está resolvendo, né, a questão da tese, porque ó, ele criticou o governo, dizendo que o governo não está conscientizando a população acerca dos benefícios. Então, aqui ele trouxe a mídia para mostrar que ela tem direito a conhecer sobre os benefícios. Então, ele está resolvendo aí a questão da negligência do governo. Né? Por meio de quê, gente? Por meio de propagandas televisivas. Olha, esse por meio de verba governamental, por meio de propagandas televisivas, por meio de projetos sociais, é um modo meio aí bem coringa. Então, você já pode ganhar 40 pontos no modo meio aí, de forma bem simples, viu? Por meio das redes sociais, como Instagram e Facebook, é um meio aí bem coringa. Cadê? A fim de diminuir o impasse. Pronto. Então, aqui ele já ganha 200 pontos na competência 5, porque ela quer saber apenas se tem 5 elementos. Então, tem a gente... Não, faltou o detalhamento, mas vem atrás, né? Então, até aqui ele tinha 4 elementos. Mas o que importa é vir todos, independente da quantidade de propostas. Faltou o detalhamento, mas ele vai detalhar depois, então conta, né? Então, agora ele vai resolver a questão da desigualdade social. Ademais, que é a tese 2, que vai resolver com conectivo aditivo ademais, porque lá na linha 15 ele já usou o trocinho, agora ele diversificou, colocou ademais, né? Ademais, cabe ao governo federal, agente 2, ou agora ele detalha, garantir todos os direitos fundamentais da população. Então, aqui faltava o detalhamento, agora já tem. De cara, na linha 27, já gabaritou a competência 5, que faltava o detalhamento, agora ele detalhou o agente 2, e aí já tem 200 pontos na competência 5. Então, o que, que o governo tem que fazer? Criar projetos sociais que ajudem financeiramente os indivíduos mais necessitados. Então, gente, aqui ele já resolve a tese da desigualdade social, entendeu? Então, a competência 3, ela quer saber isso. Ela quer saber se o aluno consegue problematizar as teses, criar solução para as teses, e aqui na conclusão ele conseguiu. Mediante verbas advindas dos impostos federais. O outro meio, né? Ele colocou a proposta bem completa, gente, 2 vezes, porque ele tem a letra bem pequena. Então, isso ajuda. Mas vocês, se quiser colocar só um agente e uma ação, já pode. E partir para o fechamento top. O que importa, o agente e a ação já resolve a proposta 2. Tá? Para tornar a inteligência artificial disponível para todos. Efeito. Viu? Assim, agora ele ainda vai fazer um fechamento top, que eu chamo de encerrar a redação com chave de ouro. Assim, permitir-se-á a construção de uma sociedade igual àquela retratada no filme Sociedade dos Portos Mortos. E a redação é nota 1000. Aqui podia ter 2 desvios e uma falha na estrutura sintática, que ainda era 1000. Gente, eu não achei nada aqui. Fiz minha segunda correção. A letrinha é pequenininha, mas pode olhar aqui, tem tudo, né? Então, gostar da redação, bem abordada mesmo. Gente, não é difícil tirar 1000, não, viu? Você dominou a estrutura sintática, colocou relação de causa e consequência, diversificou os conectivos, fez uma proposta de intervenção com 5 elementos, fez um fechamento tópico retomando um dos repertórios, não feriu os direitos humanos. A nota é muito boa. Viu? Querem fazer algum comentário da redação, alguma pergunta? Todo mundo entendendo tudo? Ótimo. Pode passar, Tiago. Gente, outro lembrete, ó, argumentos diferentes, né? Então, se vocês colocarem culpa no governo D1, não é mais para falar nada sobre o governo na tese 2.
tá bom? Tem várias redações aqui que o aluno, acho que ele fica pensando na tese 1 e ele repete argumento na 2. Então, a competência 3 vai tirar ponto disso aqui. É. Ó, vocês sabem que competência é avaliado isso bem aí que eu coloquei? Por exemplo, se você conseguiu falar o que está lá no tema, se você conseguiu abordar o tema e desenvolver as palavras-chave que está no tema, qual é a competência que vai corrigir isso? É a 1, é a 2, é a 3, é a 4 ou é a 5? Digam aí o número na digitação. Sim, é a 2. Uhum. É porque sai a letra em cima do nome de Tiago, mas colocou 2. É a 2, gente. Então, a 2 quer saber se vocês entenderam o tema. A 2 quer saber se vocês abordaram o tema. Então, por favor, ó, vamos abordar aqui, ó, a inteligência artificial, os impactos sociais na contemporaneidade. Vocês vão colocar isso tudo aqui. Não pode esquecer de colocar um nome desse. E se colocar, se eles perceberem abordar, tá? Não, vai ser misturado agora. A gente vai ver o tema e depois vai ver as regras de concordância. Tá tendo muito erro nisso, viu? Tá certo. Ó, onde eu tava mesmo? Pronto. Por exemplo, aqui, se o aluno só falasse de inteligência. Ó, teve aluno que só colocou inteligência artificial. Eu descontei na competência 2. Por conta de quê? Abordagem completa dos elementos do tema. Tem que falar do tema por completo. E se você quiser usar sinônimo, pode. Ó, aqui, inteligência artificial e os impactos e as consequências na contemporaneidade, no cenário atual, mas o que importa é abordar todos os elementos. E você ainda tem que saber o que é cada coisa, o que é que cada palavra tem que colocar. Ó, gente, o Enem adora essas palavras que eu botei aí. Impacto, persistência, embate, desafio, invisibilidade. Quase todo ano vem o nome de invisibilidade no tema. Então, se vier, vocês já vão saber que está problematizado. Né? Então, se o tema em 2015 foi a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Né? Então, se o tema aparecer a palavra persistência, aí vocês têm que explicar o que é persistência. O que é persistência? Que ela insiste em existir, existe em continuar. Então, vocês têm que abordar que é um problema né, que dá até certo legado histórico, porque geralmente é um problema que ele ocorreu lá desde o passado, né, e ele vem se perpetuando ao longo das gerações. Então, você deve redigir um texto que traga como argumentação um problema que se perpetua, que não acaba. Ou seja, é um problema antigo que não foi superado. Então, tem que falar mais ou menos com essas palavras aí, para que o corretor entenda que você entendeu o que é persistência, viu? Nesse caso, você deve focar na raiz do problema. Onde ele começou e por que ele persiste em existir. Use a alusão histórica para isso. É tanto que ele só coloca o nome em persistência num tema que dá certo legado histórico, ó, violência contra a mulher. A gente sabe que a mulher, desde a antiguidade, que ela é submissa ao homem, né? Que tem esse preconceito. E hoje, apesar dela ter avançado muito, ainda acontece dela exercer a mesma função que o homem, mas ganhar menos, né? Se cair a persistência do racismo, vocês vão dizer que o racismo existe, né, desde a formação colonial, né, com a exploração dos negros, dos africanos, entenderam? Persistência. Agora, se cair a palavra embate ou desafio, passa aí. Desafio também, o aluno cobra muito, o Enem cobra muito. Desafios, eu não lembro direito do tema de 2017, desafios para erradicar o preconceito com os surdos. Foi uma coisa assim, viu?
Você deve apresentar as consequências que geram o problema. Se cair... Espera aí, a gente estava em desafios e embates, não? Era isso. Pronto. Você deve demonstrar porque o tema é um obstáculo a ser superado no Brasil, ou seja, mostrar os obstáculos que atrapalham a resolução dos problemas. Desafio para erradicar o preconceito contra a população com deficiência. Aí vocês vão dizer, falar que os desafios existem por conta do preconceito enraizado, né? Por conta, né, que a gente vive uma sociedade cruel demais, que tem preconceito, obstáculo. E aí isso torna um obstáculo para o problema ser superado, falta de informação, né? Que contribui ainda mais para um desafio, para que o desafio exista, porque por conta que a sociedade não conhece, julga mal, né? Classifica de outra forma, porque não conhece o problema. Então, vocês têm que entender, gente, o tema. Tem que entender o que cada palavrinha que está lá diz, além de você abordar esse tema de forma completa, vocês ainda têm que explicar elementos que expliquem cada termo. Pronto. E se vier um desses temas aí, o tema já está problematizado. Obstáculo, embate. Pode passar. Pode passar. Estamos na competência 2. O repertório, isso tudo é da competência 2, gente. Se você usou o repertório legitimado, produtivo. Pronto. Se o tema aparecer a palavra impactos, o efeito, também está problematizado. Impacto ou efeito significa consequência. Você tem que falar as consequências, né? Em relação ao tema. Se o tema aparecer a palavra caminhos, aí cuidado. Caminho significa uma solução. Então, se tiver caminhos para incentivar as campanhas de vacinação, aí vocês têm que colocar um termo antes, né? Vocês têm que falar, por exemplo, devido aos obstáculos no tocante aos caminhos ou meios para combater, aí coloca o termo, entendeu? Então, você deve argumentar, demonstrando com clareza os meios ou os motivos que geram o problema. Em 2016, era caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, apareceu, né? Democratização, 2019. Democratização do acesso ao cinema no Brasil, eixo cultura, né? Então, se aparecer a palavra democratização, gente, vocês têm que problematizar. Vocês têm que dizer que não está acessível. Se fosse democratização do acesso ao esporte, aí vocês teriam que dizer que nem toda a população tem acesso, né, às práticas esportivas. Vocês não iriam produzir um texto só falando que o esporte estava democratizado, não. Às vezes o Enem é mais difícil quando coloca um termo positivo, porque o aluno, às vezes, não entende e produz de forma errada. Várias redações que eu passei com o tema da vacinação, teve erro, porque o tema não estava problematizado. E quando não está, vocês têm que problematizar. Colocar uma palavrinha negativa antes. Dizer que falta, né? Ou então coloca o tema, os caminhos para combater a intolerância religiosa ainda é uma realidade, ainda encontra desafios para ser sanado. Então, problematiza ou na frente ou antes de colocar o tema. Tá bom? Pode passar.
Pode passar. Olha, nós vamos ver aí alguns errinhos de concordância na redação. Tem muitos casos, eu separei alguns, né? Pode passar. Já ficou desorganizado. Tá o caso 3, não tem nada mesmo. Ó, gente, por exemplo, a concordância aí do ser necessário. Tá vindo muito erro na hora de colocar é necessário. Ó, por exemplo, lá na marca de autoria, tem aluno que tá colocando é necessária a mudança desse quadro. Então, aí tem um erro, né? Por que que tem um erro aqui? Pronto, estou com a redação exatamente. O aluno colocou logo, é necessária a mudança desse quadro. Então, tem que ser necessária. Por quê? Porque tem que concordar com esse A que tem na frente. Entendeu? É que nem eu dizer assim, é proibido a entrada de animais. Está errado. Porque tem que ser é proibida a entrada. Porque tem o A do proibida tem que concordar com o A, né, que está na frente. Agora, se não tiver o A, tá certo. Se eu dissesse assim, é proibido entrada de animais, tá certo. Então, só precisa concordar se tiver o A na frente. Mas aí, no caso, tem que ter. Né? Eu não posso dizer necessário participação das autoridades, que se eu esquecer do artigo, tem um errinho chamado quebra de paralelismo, então tem que vir. Agora, a parte de baixo está certa. É necessária a participação das autoridades governamentais. Ó, assim, não é desvio, não é erro, é necessário campanhas, são necessárias algumas campanhas, né? É necessária uma campanha. Agora, se eu disser necessário uma campanha, aí é desvio, tem que fazer a concordância, viu? É necessária uma. É necessário que haja uma campanha, não é desvio. Agora, se eu disser sem o artigo é necessário que haja campanha, tem que delimitar. Se eu disser necessário fazer campanhas, tá certo. Agora, se eu disser são necessárias fazer campanhas, aí o verbo ser tá errado, tá? Viu, gente? Então, cuidado aí com esses errinhos de concordância. Pode passar. Só vocês ter cuidado. Se o artigo estiver na frente, vocês vão colocar o artigo no fim da palavra também. Tá bom? Porque é tanto detalhe, às vezes, por um A a gente não percebe. Pode passar. Aí, ó. É preciso ficar atento aos casos de inversão de verbo e sujeito. Indivíduos que praticam esporte fica com disposição. Ó, gente, aí tem um erro. Por quê? Indivíduos que praticam esporte está no plural, entendeu? Então, o verbo também tem que ficar no plural. Então, se você não é igual eu dizer assim, é necessário criar campanhas que alerte a sociedade ou a engrenagem social. Está errado. Criar campanhas que alerte. Alertar tem que combinar com campanhas. Então, o verbo tem que estar no plural. Então, o certo é assim: é necessário criar campanhas que alertem, com o M. Entendeu? Agora, a parte de baixo está correta. Indivíduos que praticam esportes ficam com disposição. Entendeu? Concordância indevida em uma locução verbal. Devem ser estabelecidas medidas governamentais. Aí por que está errado? Porque não é deve. Se fosse deve no singular, estaria certo. Deve ser estabelecida medidas governamentais, mas está no plural.
Aí o correto é assim: devem ser estabelecidas medidas governamentais. Entenderam? Erro de concordância vem muito. Pode passar. Estou vendo aqui se eu achava uns exemplos. Não estou achando. Caso 1. A concordância verbal e nominal deve ser avaliada nos casos em que ela é obrigatória, segundo a norma padrão da língua, a norma culta, né? E aí, como a redação, né, o texto dissertativo argumentativo cobra a norma culta, aí temos que dominar essas regras aí. Aí, como está explicando por meio de um repertório, o livro, né? No livro 1984, do autor George Orwell, é retratado a contínua manipulação de informações. Então, o correto é retratada, tá bom? No livro 1984, é retratada a contínua manipulação de informações, que está concordando, né, aí com o termo, contínua manipulação de informações. Ó, igual você dizer assim, tá errado, ó. Na obra Utopia, do escritor inglês Thomas More, é retratado uma sociedade perfeita. Tem que ser, gente, é retratada. Veio várias redações com o termo errado. Tem que concordar com o artigo, uma sociedade. Então, é no feminino, tá bom? As pessoas devem perceberem a importância do acesso ao cinema. Tá errado. O correto é as pessoas devem perceber, né, o verbo perceber aí vai ficar no singular, a importância do acesso ao cinema. No caso aí da locução verbal, aí vocês podem colocar só, viu? Só o primeiro, deixar o primeiro termo no singular, no plural, o segundo no singular. Pode passar. Ah, gente, uso da primeira pessoa, muito cuidado. Né? Até que parou mais, mas no início veio demais, né? Como é que a gente sabe que é a primeira pessoa? Não precisa nem colocar eu, tu, ele, ela, nós, vós. Nem precisa colocar, só precisa, pela terminação do verbo, a gente já sabe. Ó, inicialmente, nota-se que no artigo 3º da Constituição Federal mostra que vivemos em uma sociedade. Então, quem é que vive? Que vivemos? Nós, né? Nós vivemos. Então, aí tem um nós escondido. E nós é quem? Primeira pessoa do plural. E se você escrever a redação inteira, tira é zero mesmo, em primeira pessoa. Mas, às vezes, o aluno mistura, né? Assim não é zero, mas pense como perde ponto. Você faz um pouquinho mesmo, texto dissertativo argumentativo e alguns verbos em primeira pessoa, então não pode. Tem que ser em terceira. Então, qual é o segredo para não colocar a primeira pessoa? Coloca os verbos com a partícula passivadora se. Vive-se. Ó, e se tivesse vive, hífen, se. Notamos, aí vocês vão fazer nota-se. Constatamos, constata-se, entendeu? Concluímos, conclui-se. Realizamos, está em primeira pessoa. Realiza-se. Coloca o verbo e a partícula passivadora se, com o hífen, que aí pronto. Problema resolvido. Tem mais? Ah, eu já mostrei. É a redação que eu mostrei. Ó, a chamada termina em 2 minutos. Vamos vamos entrar e sair para o segundo tempo. Eu vou mandar mais umas imagens.